Paz do Senhor, queridos. Paz do Senhor a todos aqueles que estão em casa, conectados conosco. Que tempo precioso, que dias importantes. E eu quero te convidar a você se colocar de pé, por favor, e abrir no Salmo de número 24. Quero começar declarando algo poderoso, num fim de semana profético, importante, um culto abençoado. Glória a Deus pela sua vida, pelo seu coração, por você estar aqui. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem e fará em nosso meio, amém? Salmo de número 24, diz assim: ao Senhor pertence a terra. Já vamos mudar isso aqui. Ao Senhor pertence o Brasil, amém? E tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos, é o Senhor do Brasil, é o Senhor da nossa nação, é o Senhor de Nova Mutum, é o Senhor do Mato Grosso. A Ele seja toda a glória, amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Queremos declarar que esse culto é Teu. Pai, no ambiente profético, nós queremos que o Senhor tome o Teu lugar, que o Senhor entre. Queremos, ó Pai, que os portais eternos se abram sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos corações. Queremos nos render ao Senhor nessa noite e consagrar esse tempo, esses momentos que passaremos aqui para cultuar ao Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, em nome de Jesus, amém, amém, queridos. Vamos adorar o nosso Deus. Aleluia, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia, santo, 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 santo. Oh! Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar, Jesus. Nós Te amamos, Te adoramos, Pai. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno exaltar. Em
entronizado nos louvores do teu povo. Reina, reina, toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória, reina, toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nesta nação, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Oh! Entronizado nos louvores do teu povo, declare: reina, reina, toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Senhor, Rei da glória. Toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nesta nação, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Oh, Rei da glória. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre, vamos declarar, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Toma teu lugar, toma teu lugar, oh Jesus, é isso que nós queremos declarar, queridos. Vamos todos nós colocar as nossas mãos em direção à bandeira do Brasil, porque nós vamos declarar que o Senhor está tomando o lugar dele, o trono dele na nossa vida, na nossa família, nessa cidade, nessa nação. Declare: toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nesta nação, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Mais uma vez, toma, Senhor, toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nesta nação, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina.
lugar, Jesus. Toma o teu lugar, Jesus. Toma o teu lugar, Jesus. Aonde, Senhor, havia, Senhor, locais destruídos, aonde, Senhor, as trevas estavam reinando, nós queremos declarar: toma o teu lugar, Senhor Jesus. Toma o teu lugar no governo, Senhor Jesus. Toma o teu lugar nas universidades, Jesus. Toma o teu lugar nas famílias, Senhor Jesus. Toma o teu lugar nas nossas vidas, Jesus. Toma o teu lugar na vida dos nossos filhos. Toma o teu lugar nas empresas, Jesus. Nós declaramos, Pai. Nós declaramos, Pai, como noiva, Deus. Nós declaramos que nós queremos, Pai, que se abra um céu sobre o Brasil. Nós queremos, Jesus, que os céus fechados se abram, Pai. Nós queremos declarar, Jesus, o povo de Deus, Pai. Nós queremos declarar, Jesus, venha o teu reino, Jesus. 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 Oh. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Declare: que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram, Senhor. Que se abram os céus, Jesus. Que se abram os céus sobre Brasília, Jesus. Que se abram os céus sobre os estados, sobre as cidades brasileiras, Pai. Oh, que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé
O Senhor está presente neste lugar, nós podemos sentir a sua doce presença. Nós sabemos que o Senhor nos ouve, Pai. A sua palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor estaria. E o Senhor ouve. O Senhor ouve, Senhor. O Senhor nos ouve. O Senhor não é um Deus que está surdo, que não inclina os seus ouvidos. A sua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se converter dos seus maus caminhos, que Ele nos ouve dos céus. E é isso que nós queremos fazer nesse momento, Pai. Nós estamos aqui te adorando, Pai, com toda a intensidade do nosso coração. Estamos te adorando com toda a verdade do nosso ser, Jesus. Mas nós também queremos interceder, orar, Pai, em nome de Jesus, e declarar algo, Pai, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, em nome de Jesus, queridos. Ontem à noite o Gessé me mandou uma mensagem que ele estava tendo uma visão, e ele viu que nós estávamos aqui ajoelhados e orando pelo Brasil, orando pela nossa nação, e o Senhor falou o seguinte com ele: que Deus quer começar o fogo pelos seus ministros, é pelo povo de Deus, é através das nossas vidas. Sim, nós temos que viver a verdade que nós queremos ver no nosso país. Nós queremos ver governantes rendidos ao Senhor. Nós vamos nos render ao Senhor e declarar isso. Nós queremos ver governantes que adoram o nosso Deus. Nós vamos nos render ao Senhor e declarar isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então eu queria te convidar, você que pode, que quer, por favor, que você venha se ajoelhar, e nós vamos declarar, nós vamos orar e nós vamos declarar. Oh Senhor Jesus, a sua palavra diz, Pai, a sua palavra diz, Senhor, que quando o seu povo, Deus, se humilha e se converte dos seus maus caminhos, o Senhor ouve dos céus. Nós sabemos, Pai, que muitas coisas aconteceram nesse país que não te agradaram, Senhor, mas nós queremos nessa noite pedir perdão, Pai. Nós queremos pedir perdão, Jesus. Nós queremos clamar o teu sangue vertido naquela cruz, passando por todo o Brasil. Pai, nós queremos clamar em nome de Jesus, Deus. Pai, perdoa a nossa nação. Senhor, sara a nossa nação. Senhor, nós sabemos que a nossa nação é escolhida pelo Senhor para um grande avivamento que virá, Senhor. Nós sabemos disso e nós cremos nisso, Senhor. Mas nós queremos, Pai, em nome de Jesus, clamar, Jesus, a tua presença, o teu poder, a tua ação do Espírito Santo, os seus anjos acampados, Senhor, com todos aqueles, Pai, que levantarão bandeiras, Pai, defendendo os princípios do Senhor, defendendo os princípios da família. Pai, em nome de Jesus, continua guardando, Pai, o seu povo. Em nome de Jesus, Deus, cura, Pai, a sua nação e o seu povo. Nós queremos declarar que se abram os céus sobre o Brasil. Vamos declarar que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Vem com teu fogo, Jesus. Vem com teu fogo, Jesus. Através da sua noiva, Pai. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, somos uma nação rendida. Em nome de Jesus, somos uma nação que declara, uma nação que te adora. Você pode ir levantando aí no seu lugar e ir declarando que se abram os céus, o teu reino vem, nossa
Aleluia. 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 Talvez você que está conosco, louvando, adorando nessa noite. Às vezes você passou por essa porta e você está olhando e falando: gente, o que é tudo isso que nós estamos fazendo? Eu queria te dizer uma coisa: você está cumprindo a palavra de Deus, porque ela diz que aquilo que nós ligarmos na terra é ligado no céu. Aquilo que nós ligarmos na terra é ligado no céu. A palavra do Senhor diz isso, e a nossa palavra tem poder, os seus gestos têm poder, o que nós declaramos tem poder. Eu creio no poder do Senhor através da noiva dele, amém? Aleluia.
Reconhecemos, Jesus, o teu nome. Reconhecemos, Jesus, o teu sangue vertido naquela cruz. Nós sabemos, Jesus, que sem ti nós não somos nada. Nós sabemos, Jesus, que o seu amor é maior do que tudo. Nós sabemos que o seu amor é incondicional, Senhor. Independente, Pai, de quem nós somos, daquilo que nós já fizemos, o Senhor nos ama e o Senhor está disposto a nos resgatar todos os dias com as suas misericórdias, Pai, que vão se renovando a cada manhã. Ainda, Senhor, que a gente erre em um dia, no outro dia, as suas misericórdias se renovam. E essa é a causa de nós não sermos consumidos, Deus. Reconhecemos, Deus. Reconhecemos, Deus. Reconhecemos, Deus. Reconhecemos, Deus. Reconhecemos, Deus. Reconhecemos o teu nome, Jesus. Reconhecemos, Pai. Oh, temos livre acesso a ti, Jesus. Santo, santo, santo. Vamos declarar. Vamos declarar. Oh. E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Oh, 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 verdadeiramente este era o verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Aplaudimos o Senhor, Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Rei desta nação, o Deus das nossas vidas. Você pode colocar as mãos no seu coração, fechar os seus olhos por um momento. Senhor Jesus, o Senhor é o Deus das nossas vidas. O Senhor é o Deus da nossa família. Nós queremos declarar em todo tempo, Pai, que nós reconhecemos o seu sacrifício. Nós reconhecemos o seu senhorio. Nós não te reconhecemos somente como nosso Salvador, mas nós queremos te reconhecer como nosso Senhor. Aquele que manda, aquele que determina, aquele que diz o que quer de nós, Pai. Nós estamos aqui como sua noiva, Pai, para te amar, te adorar, te servir, te reconhecer como nosso noivo amado da nossa alma. Entregamos esses momentos diante do Senhor. Entregamos nossos corações diante do Senhor. Um coração que se alegra na sua presença, Jesus. Um coração que sabe que o Senhor está aqui recebendo todo o nosso louvor e a nossa adoração. Um coração, oh Jesus, que quer estar sempre contigo. Te amamos, te adoramos, entregamos também dízimos e ofertas para a sua casa, na sua presença, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique à vontade para entregar seu dízimo, sua oferta, amém?
queridos. Bom é adorar ao nosso Deus. Vamos separar as crianças. Nós temos aqui de 1 a 7, lá em cima de 8 a 11. Mas eu quero continuar com esse ambiente. Não desfoca não sai não. Equipe de louvor, não sai não, fica aqui. Vou fazer a ceia agora. Vamos só esperar as crianças. Continue aí. Sabe, queridos, nós estamos em uma semana importante, espiritualmente, politicamente, emocionalmente, e eu creio muito em tudo aquilo que foi liberado aqui nessa noite sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a sua vida, sobre a minha vida, amém? Queridos, eu creio que aquilo que Deus tem para fazer, Deus vai fazer, e eu acredito muito em todas as palavras proféticas que o Brasil tem. E isso enche o meu coração de alegria, de esperança, sabendo de todas as adversidades. Eu creio que o fogo começará, a transformação começará dentro da sua igreja, dos seus ministros. Amém? A Bíblia diz que se o meu povo, não é outro, é a minha igreja, aqueles que são chamados pelo meu nome, se esse povo se ajoelhar, se esse povo lá no culto realmente se converter dos seus maus caminhos, orar e me buscar, a promessa é então eu sararei a sua terra. Eu acredito que Deus está primeiro sarando a igreja brasileira, para fazer tudo aquilo que Ele quer fazer e tem para fazer na nossa nação. Então eu sei que por mais atos que nós podemos fazer e acreditamos, eu acredito que a transformação está em joelhos dobrados naquilo que Deus pode fazer sobre o Brasil, queridos. É essa a minha fé, é essa a minha esperança. E aquele que fala, que promete, não mente. Amém? Eu queria chamar a liderança para vir aqui na frente, por favor. Nós temos 2, 4, 8, se eu não me engano, não, 10. Então preciso de 10 líderes, queridos. Nós acabamos de ministrar, pastora Luciana, sobre a cruz, que o véu se rasgou. Sabe, querido, naquele tempo ninguém acreditava que Jesus era o Salvador. Ninguém acreditava que aquilo poderia acontecer, até que aconteceu e o véu se rasgou e a terra tremeu e todo mundo ficou apavorado. Ninguém pode acreditar naquilo que Deus tem para o Brasil, até que isso aconteça, e acontecerá, amém? Queridos, eu creio que por mais tribulação que tem esse mundo, os países, Deus tem uma palavra, vai ser do Brasil, tem um celeiro, tem um evangelho, tem um povo, tem uma noiva, tem uma igreja sendo preparada, tem uma adoração sendo preparada nessa nação, e eu preciso te falar, você faz parte desse povo. Queridos, é um tempo de nós entendermos isso, de nós celebrarmos isso, de nós vivermos isso. Quem que pode participar? Querido, aquele que entendeu, aquele que quer viver isso, não é aquele simplesmente que é simpatizante, mas aquele que fala,
Eu entendi que tem um propósito maior para a minha vida. Eu entendi que tem algo que Deus conta comigo. Eu quero viver isso. Sabe, no Velho Testamento, nós estamos fazendo a leitura agora com o aplicativo Toda a Igreja. E há uns dias atrás nós lemos que somente poderia participar, sendo estrangeiro ou não, aqueles que haviam sido circuncidados. Querida, a circuncisão nada mais é no Velho Testamento do que uma aliança que o povo fazia afirmando publicamente: eu sou desse povo, eu sou desse Deus. Quando Jesus veio, o que aconteceu? Nós não precisamos mais da circuncisão, então no lugar entrou o batismo. O que é o batismo, querido? Nada mais é do que uma pública profissão de fé, de você afirmar diante dos povos, igual era antigamente a circuncisão: eu sirvo, eu sou, eu quero, eu pertenço a esse povo. Por isso que nós orientamos que aqueles que são batizados, e como eu queria que, se você ainda não se batizou, que você pudesse decidir por isso. É uma escolha linda, maravilhosa, que claro, você tem que querer. Então, se você tem esse entendimento, se você reconhece, eu queria que você colocasse de pé para participar da ceia. Se você está nos visitando, se de repente você ainda não tem esse entendimento, você permaneça sentado, adorando, porque eu oro para que realmente, o mais rápido possível, você esteja celebrando junto conosco, amém? Aqueles que vão tomar, estenda a sua mão, vamos orar. Pai, nós consagramos o pão, o suco, representando o teu corpo, representando o sangue derramado em favor da tua igreja, de nós, do Brasil, das outras nações. E Pai, comemos, participamos em memória de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Abençoamos e consagramos esses elementos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, podem servir. Deus meu, porque desamparastes teu filho, Eli, lama sabachthani. Deus meu, porque desamparastes teu filho, e eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu, o véu se rasgou, e o povo assim falou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente este era o Filho de Alguém que está de pé não recebeu? Levante sua mão se faltou alguém. Queridos, devido ao tempo e o momento que nós estamos vivendo, por favor, meninos, 2 Crônicas 7:14.
Não tem nada mais forte no reino espiritual de quando o povo de Deus, a sua noiva, a sua igreja. Escute, qual é a promessa para mim e para você, querido? É essa: se o meu povo, querido, você é povo de Deus, amém? Então, se você que chama o Senhor pelo seu nome, se você se humilhar, se você orar, se você buscar ao Senhor, se você converter dos seus maus caminhos, então, olha a promessa: o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os pecados da nossa nação e sarará a nossa terra. Queridos, isso não é uma palavra de um pastor, isso é uma palavra da palavra de Deus, amém? Agora, se eu como igreja, você como igreja, se nós de Nova Mutum juntarmos com outras igrejas, com outros estados, e é isso que Deus está fazendo, um povo que tem orado, um povo que tem clamado, um povo que tem se colocado na brecha, um povo que tem pedido perdão, não simplesmente pelos nossos corações, mas pela nação que você vive, que você ama. E quando a gente faz isso, a promessa é: ei, eu vou sarar a nação de vocês. Não me importa os outros, importa que nesse tempo Deus levantou eu e você para nós fazermos a nossa parte, amém? Se eles estão fazendo, eu não sei, nós estamos. E eu quero que você pegue esse pão, e eu peço que você, querido, peça perdão não só pelos seus pecados, mas numa semana que nós chamamos de Semana da Pátria, que você peça perdão pelas nossas autoridades, pelos nossos governos, pela nossa corrupção. E nós, nesse momento de celebração, nós vamos pedir perdão por todos os poderes, por toda a corrupção, por tudo aquilo que tem acontecido, do maior ao menor, querido, não importa a esfera, importa que nós somos brasileiros, que Deus nos escolheu, que nós temos uma promessa e que nós temos que fazer a nossa parte. Então eu queria que, com o pão na sua mão, num ato de oração, de fé, que você levantasse a sua voz. O louvor vai estar ministrando, vai estar enchendo o céu de adoração. Enquanto isso, você vai estar clamando e pedindo perdão pela nação. Você vai estar declarando aquilo, se humilhando, orando, pedindo perdão, convertendo os maus caminhos, amém? Abra sua boca e ora pela nossa nação, pela sua vida, em nome de Jesus. Santo, santo, e eis que o véu se rasgou, Senhor. E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu, o véu se rasgou e o povo assim falou. Como noiva, como povo teu, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva do Senhor, escolhidos, filhos, herdeiros do Senhor. Pai, nós pedimos perdão pela nossa nação. Pai, nós pedimos perdão pelos pecados, pela idolatria, pedimos perdão pela corrupção, Pai, por tanta vergonha, por tudo aquilo que tem sido acontecido que desagrada ao Senhor. Pai, nós como teu povo, como a tua igreja, nós nos humilhamos, Pai, pedimos perdão pela nação, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa cidade. Pai, pedimos perdão pelos poderes, Pai, pedimos perdão pelos políticos, pelas autoridades constituídas pelo Senhor, e clamamos, Senhor, sara a nossa terra, Senhor, sara a nossa terra. O Brasil é uma terra escolhida, o Brasil é uma terra abençoada.
abençoada. O Brasil é uma terra do Senhor. O Brasil, Pai, tem promessas. A mão do Senhor está estendida sobre nós. Nós cremos no fogo, nós cremos no avivamento, nós cremos no avivamento dos teus ministros, nós cremos no avivamento da sua igreja. Pai, em nome de Jesus, cura, sara a nossa nação. Pai, nós fazemos isso em memória do Senhor, Pai, porque o véu se rasgou, o Senhor pagou o preço, o sangue que perdoa os nossos pecados, o sangue que perdoa os pecados da nossa nação, o sangue que perdoa os pecados, Pai, da nossa cidade, da nossa família, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pega esse pão, querido, e em memória de tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você, coma, participe com alegria no seu coração, porque Ele já pagou esse preço. A terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu, o véu se rasgou. O véu se rasgou porque o sangue foi derramado. O sangue representa vida. O sangue representa vida. Por isso que não poderia comer nada com sangue. Era uma aliança, porque é algo que pertence ao Senhor, somente ao Senhor. Queridos, nós queremos declarar em uma só voz que Deus vai restaurar a vida da nossa nação. Que Deus vai restaurar a vida da nossa nação. Que Deus vai trazer vida à nossa nação. Onde estava morto, onde não há mais esperança, nós profetizamos vida. Nós declaramos vida do Senhor. E vamos celebrar em uma só unidade, tomando, participando do cálice, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar. Eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu, o véu se rasgou e o povo assim falou. Para a gente encerrar esse período, eu quero que você repita comigo. Fala assim: Senhor Jesus, como igreja, como noiva, nós profetizamos que o Brasil é do Senhor Jesus, que o Brasil é uma nação escolhida, que o Brasil é uma terra santa, que o Brasil é uma terra de filhos cheios do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Aleluia. Pode sentar. Aleluia. Ei. Amém, queridos. Eu já podia ir embora, mas eu tenho algo para compartilhar com o seu coração, e eu quero muito que você esteja atento nesse tempo. Quero, por favor, meninos, Tiago 4, versículo 8. Tiago 4, versículo 8. Diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros.
presta atenção. Tiago está falando para mim e para você o seguinte: ei, se achegue a Deus e Ele vai se achegar a vocês. Purificai as mãos, somos pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amém? Baixe sua cabeça. Pai, fala conosco. Na verdade, continua, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já começou nesse culto tão importante, tão abençoado. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu mover, por esse tempo, Pai. Uau! Que o Senhor continue a ministrar no nosso coração. Que a Tua palavra seja verdade e que venha a ser luz, que venha produzir entendimento em todos nós, Pai. Que o Senhor cresça. Que o Senhor cresça, que o Senhor faça o Teu querer. Desperte a Tua noiva, amadureça a Tua noiva, Senhor. Eis-nos aqui para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ensine, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu tenho algo que tem movido esses dias a nossa igreja, e não só a nossa igreja. E eu quero continuar em tudo aquilo que o Senhor já tem nos ensinado, que o Senhor já tem nos direcionado. E o texto de Tiago fala para nós nos achegarmos a Deus, que Ele se achegará até nós, para nós limparmos a nossa mão, limpar o coração. Mas ele usa um termo, ânimo dobre. Ânimo dobre, eu traduzi na minha linguagem de coração dividido. E é o tema da nossa ministração hoje. Coração dividido. Ânimo dobre é justamente isso. É uma hora você está aqui, outra hora você está ali, uma hora você está bem, super crente, super empolgado, outra hora você já não está tanto. Uma hora você está super motivado, outra hora você está sem esperança nenhuma. Isso tudo acontece por um coração dividido. Se você participou do culto domingo passado, espero que você tenha vindo. Você vai entender muito o que eu estou falando. Se você não veio, você perdeu, que foi muito abençoado. Um culto direcionado pelos jovens, dirigido. Jefferson trouxe uma palavra muito boa. E ele falou sobre Ezequiel 47. É sobre níveis de profundidade que nós podemos estar em Deus. E o desafio, a motivação dele foi para que eu e você pudéssemos mergulhar mais fundo, que tem um lugar mais profundo em Deus. Amém, queridos? Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Travou meu negócio aqui. Apocalipse 22, versículo 1, diz o seguinte: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Queridos, Jefferson falou sobre isso, ele leu esse texto, que tem um rio, imagina, que nasce, tem uma fonte, que é o próprio Deus, e do trono de Deus nasce esse rio, nasce essa água, brota essa nascente, e ela vem, e foi isso que ele fala. Olha o versículo 17, por favor, diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Ou seja, o próprio João, ali na revelação do Apocalipse, ele está nos oferecendo, falando que se eu e você temos sede, que esse rio que sai do trono, que nasce em Deus, está disponível para mim e para você. E foi exatamente isso que o Jefferson falou. Ele ministrou que tem um lugar profundo que eu e você podemos estar, que tem um lugar que nós podemos
mergulhar. E você sabe de tudo isso, queridos. Você sabe que quanto mais oração, mais comunhão, mais congregar, mais devocional, mais obediência, mais fundo você vai. A questão é, o que impede, então, eu e você, de vivermos essa profundidade? A ministração domingo parou nisso. Um desafio para nós aprofundarmos. Hoje eu quero trazer ferramentas. Eu quero sondar o meu e o teu coração para a gente entender por que nós, às vezes, não vivemos tão profundo. O que nos impede de nós realmente mergulharmos nesse rio? Amém, queridos? Por favor, Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Queridos, Jeremias fala do povo de Israel, um povo de Deus que não estava nadando, que o rio não estava levando, conduzindo, que talvez a água não estivesse nem nos tornozelos deles. E na verdade Jeremias aponta, ele pontua algo que faz eu e você pensarmos, e é algo muito importante. Versículo 13, 2:13, porque 2 males cometeu o meu povo. 2 pontos. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas, ou cisternas rachadas, ou cisternas furadas, que não retém águas. Presta atenção, queridos. Jeremias, ele está dando um porquê esse povo não estava mergulhando em águas profundas. Se eu falar para você, se você quer, claro que você vai falar que quer. Se o Jefferson domingo passado falasse assim, quem quer mergulhar nesse rio, viver o melhor de Deus, ser conduzido, eu acredito que você levantaria a mão, porque isso é inteligente, é sábio. Você quer estar em Deus, você quer estar mais próximo de Deus, isso é fato. Mas, mesmo às vezes nós querendo, não é a realidade, nós não vivemos dessa forma. E Jeremias, ele pontua 2 coisas. Ele fala que a primeira coisa, o meu povo me deixou. E o que ele deixou? Essa fonte, esse manancial, ele usa justamente isso. Esse povo não quis mais mergulhar nesse rio que sai do meu trono. Queridos, ele faz uma distinção. Ele fala assim, 2 males, em outras versões, 2 pecados. E aí ele fala, o primeiro pecado, me deixaram as fontes das águas. E o segundo, cavaram cisternas rachadas. Eu sei que a Bíblia não faz distinção de pecados, mas ele pontua aqui algo importante para nós analisarmos, e é isso que eu quero que você pense, que você caminhe comigo. Eu quero, queridos, que você entenda o primeiro. Me deixaram as águas, o manancial, como o pecado, como o cerne, como a raiz, como o principal. E a consequência de eu deixar a água, o que é? Então eu cavo cisternas rachadas. O segundo são os pecados, a decorrência, a consequência, o resultado de eu ter deixado esse rio fluir de águas. Amém, querido? Vocês estão me entendendo? Amém? Na verdade, Jeremias falou o seguinte: ei, tem um rio, tem uma fonte de água limpa que jorra de graça, quem quiser vem e beba de graça, à vontade, que pode transformar a sua vida, que pode mudar a sua história, que pode te revelar o teu destino, que pode trazer propósito, mas vocês tomam uma água suja, uma água numa cisterna rachada, com lama, com barro. Quantas vezes, escute, você está na igreja, tentando beber dessa água,
1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e parece que é um balde furado a tua vida. Parece que é uma cisterna rachada. Você toma água, a hora que você acha que você vai encher um pouquinho, parece que a água vazou. E aí você toma de novo, e você tem caminhado 10 anos bebendo a água, mas parece que o teu balde não enche. Parece que a tua cisterna não enche. Você experimenta, vem, congrega, ora, mas sempre no mesmo nível. O que está acontecendo? Por quê? É justamente isso que eu quero te falar, queridos. É nisso que eu quero caminhar. Então entenda, primeiro, pecado mor. Amar a Deus acima de todas as coisas, a gente sabe disso. Então o povo deixou de beber dessa água, abandonou o manancial. Presta atenção, o povo deixou de amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, são as consequências, os resultados que isso produz. Deixa eu fazer uma ilustração para você entender. Imagina uma árvore, um limoeiro. Limoeiro porque o limão é azedo, para valer com o pecado, querido. Então você imagina o limoeiro, e você é esse limoeiro. Só que o teu limoeiro está carregado de limões. E os limões são os pecados. A raiz, o tronco, é o pecado, é o primeiro. Da raiz vem esses limões. E aí, o que são esses limões? É tudo aquilo que é consequência de você não amar a Deus acima de todas as coisas. Então você chega para a igreja, entra na igreja, escuta o pastor, entende a palavra e fala assim: uau, eu preciso me converter dos meus maus caminhos, eu preciso mudar de vida. E aí você começa uma luta gigantesca em tirar os limões da sua vida. Então você chega e fala assim: cara, eu preciso parar de beber. Você arranca um limão. Eu preciso parar de adulterar. Você arranca outro limão. Eu preciso aumentar o tamanho da minha roupa. Eu arranco outro limão. Eu preciso controlar o que sai da minha boca. Antes eu tinha um palavreado muito ruim. Não, agora eu sou cristão. Agora eu sou crente, cheio do Espírito Santo, não posso falar. Então eu vou lá e arranco outro limão. E queridos, eu não estou falando que isso é errado, porque a Bíblia diz que a nossa carne milita contra o nosso espírito. Mas entenda o seguinte: você arranca 5 limões desse lado, a hora que você olha para o outro lado, tem um monte de brotinho de limão, limãozinho novinho. E aí você fica uma vida arrancando limões, e a hora que você olha o limão surgindo, e aí você vem para cá e arranca, e aí quando você olha o teu limoeiro sempre tem limões. Agora, se você vai lá na raiz e remove essa raiz, ou mata essa raiz, ou põe um veneno nessa raiz, com pouco tempo, você vai olhar para aquele monte de limões, e você vai ver eles todos murchinhos, secando, caindo. Você está me entendendo o que eu estou querendo te dizer, queridos? Às vezes nós ficamos lutando na força do nosso braço, e decepcionamos conosco mesmo, porque você apanha aqui, nasce outro lá. Você luta aqui, aparece outro lá. Enquanto aquilo que Deus quer é que a gente foque naquilo que é a essência, o amar a Deus, o ter o coração entregue a Deus, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. É isso que a Bíblia nos ensina. Amém, queridos? Agora presta atenção, olha o que o texto diz que nós lemos. Apocalipse 22, 17 fala assim: ó, aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Jeremias faz alusão à mesma coisa. Eles deixaram de beber desse rio. Por que o termo usado na Bíblia é sede? É água. Escute. É muito legal. Você não tem a opção de não beber.
fisiologicamente eu estou falando, ok? Você pode falar assim: eu não gosto de água, não vou beber água. Mas você vai ter que beber alguma coisa. Você pode trocar a água, como você não gosta de água, eu vou tomar um suco, eu vou tomar coca. Você vê naqueles programas de sobrevivência, a pessoa tomando urina. Por quê que chega a esse ponto? Porque não existe a opção de você chegar e falar assim: cara, vou mudar minha vida, de hoje em diante eu só vou comer, de hoje em diante eu não vou mais beber nada, de hoje em diante eu só vou comer comida sólida, eu resolvi não beber. Querido, não tem essa opção, é uma necessidade fisiológica, vocês estão entendendo, sim ou não? Diga assim: necessidade fisiológica. Ponto final. Você nasceu assim. Isso é imutável. Você pode não beber o tanto de água que você deveria. Você pode trocar a tua água por outros líquidos. Mas você vai beber alguma coisa. Queridos, é exatamente isso que Deus fez conosco. Por favor, Eclesiastes 3, versículo 11. Eclesiastes 3, versículo 11 é um texto que eu gosto muito. Diz assim, ó: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. O que a palavra está nos falando, esses textos estão nos dizendo? Que Deus colocou, querido, essa necessidade, essa eternidade dentro de mim e de você. Tem um desejo de beber alguma coisa espiritual dentro de mim e de você. Queridos, isso é uma necessidade espiritual. Não tem como você falar assim, ó, eu não vou beber. Você pode não beber da mesma fonte que eu bebo, mas alguma fonte você vai precisar beber. E aqui que está o problema. Qual fonte nós estamos bebendo? Ou quais? E por que às vezes nós temos o nosso coração dividido? Isso é uma necessidade espiritual, amém? Diga, necessidade espiritual. Então diga assim comigo: não tem opção de não adorar, de não amar, de não beber. Não tem essa opção. Agora repita assim, fala assim, ó: se o meu coração não beber da fonte de Deus, ele vai procurar outra fonte. Ponto final, é simples assim. E às vezes nós não percebemos isso, querido. Se eu abandono o verdadeiro, meu coração vai procurar um falso. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade. Deus, quando nos fez, Ele colocou a eternidade dentro de nós. E isso é extremamente importante você entender. Entenda isso. Talvez as pessoas possam não adorar como eu e você adora, mas de alguma forma ela vai ter que adorar alguma coisa. Se você pegar um ateu, ele fala assim, cara, eu não acredito em Deus, eu não adoro nada. Não, ele vai adorar ou a ciência, ou a natureza, ou ele próprio, alguma coisa ele vai beber. Eu vou te dar um exemplo para isso clarear. Imagina você que é um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Achei que você fosse perder a benção, querido. Cheio de Deus, chega um ateu para conversar com você. E ele chega e fala assim, cara, século 21, você acredita em Deus? E você cheio do Espírito fala assim, eu acredito. Mas por que você acredita? Ah, porque meu pastor foi lá na igreja e ele falou que Deus existe. Ele prega a palavra de Deus. E aí ele fala para você, mas você acredita no teu pastor? Aí você me defende, que ele fala, não, meu pastor é fera. Pelo amor de Deus, que ele me ajuda aí. Não, meu pastor é uma benção. E ele me ensinou também que eu tenho que comprovar se está na Bíblia. Então eu não só acredito naquilo que ele fala, mas eu vou comprovar na Bíblia, naquilo que está escrito. E aí o ateu fala, mas você acredita na Bíblia?
acredito. Mas foram homens que escreveram. Aí você, com muita sabedoria, você fala, e você então? Vamos lá. O que você é? Eu sou ateu. O que você acredita? Eu acredito na ciência. Ok. Por que você acredita na ciência? Porque um professor, um doutor falou. Mas você acredita nesse homem? Sim, ele é fera. Doutor. Mas quem que falou para ele? Os livros, está tudo escrito. Mas você acredita no livro? E quem que foi que escreveu o livro? Quem que fez? Você está me entendendo, querido? Então por que nós acreditamos? Por fé. Porque tem algo dentro de nós que nos faz acreditar em alguma coisa. Tem algo que Deus colocou dentro de nós que nós precisamos beber. Que nós precisamos ser cheios. Sabe aquela frase que nós ouvimos? Tem um buraco no nosso coração. E o nosso buraco, ou o nosso vazio, é exatamente do tamanho de Jesus. Por quê? Porque Deus criou, Deus colocou esse vazio. É uma necessidade que eu e você temos de buscar o nosso Deus. Amém, queridos? Agora a questão é, como eu sei o que meu coração está bebendo? O que meu coração está produzindo? Como eu sei se o meu coração está dividido? Porque, querido, se eu falar para você, que se você quer mergulhar, é claro que você quer. Se eu falar para você que nós temos que nos aprofundar, é claro que você quer. Mas de novo eu te pergunto, por que nós não vivemos, talvez de uma maneira tão profunda? O que será que tem no meu coração que está dividindo? Qual será que é a fonte que às vezes eu estou bebendo? Como que eu sei? Isso o pastor Douglas falou e eu escutei e eu achei muito legal. Presta atenção. Analisando uma simples pergunta, que eu quero que você pense. Não precisa responder, mas eu quero que você pense. Quando você, um monte de pontinho para você preencher, fizer alguma coisa, tiver alguma coisa, minha vida terá sentido. O que você colocaria nesses pontinhos? Quando minha vida terá sentido. Quando que tua vida terá sentido? Quando você ficar rico? Quando você conseguir o diploma que você quer? Então minha vida terá sentido. Quando eu casar? Não, minha vida terá sentido quando eu tiver um filho. Minha vida terá sentido quando eu tiver o meu negócio próprio. A minha independência financeira, aí terá sentido. Presta atenção. Aquilo que você colocar nesse pontinho, essa é a fonte que você está buscando. Essa é a tua esperança. Esse é o teu Salvador. Ao contrário, inverte essa pergunta, que é muito legal. A mesma coisa. Se eu perder um monte de pontinho, minha vida não tem mais sentido. O que se você perder, tua vida acaba, não tem mais sentido. Por que nós vemos tantos empresários, homens bem-sucedidos, principalmente nesse tempo, que faliram, perderam as suas empresas, se suicidando? Porque acabou aquilo que me dava sentido. Agora eu não tenho mais sentido, então é melhor eu morrer. Entenda, se eu perder o meu pai, minha vida não tem mais sentido. Se eu perder o meu filho, minha vida não tem mais sentido. Se eu perder o meu casamento, note que eu estou falando tudo que é coisas de Deus e boas. Note que eu estou falando que são coisas que Deus nos orienta a buscar e aprova todas elas. Mas escute bem, se eu pegar aquilo que é bom e tornar no meu coração fundamental a ponto de ser o sentido da minha vida, o propósito da minha vida, é uma fonte
errada que eu estou bebendo e está concorrendo com aquilo que é maior, que é eterno, que é de Deus. Amém, queridos? Está me entendendo? Você vê como que nós somos frágeis. Estava falando hoje com o pastor Lucas, como esse tempo tem revelado o quão frágeis nós somos. E é fato. Agora nós enxergarmos, queridos, o que eu estou querendo trazer para você? Davi, ele falava, Senhor, som do meu coração. Em outras palavras, se ele estivesse aqui, eu acho que ele ia falar, Senhor, vê se tem alguma fonte que eu estou bebendo, que está dividindo o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Não, Senhor, me guie para fontes eternas, para o rio que sai do teu trono. Essa era a oração. O meu desejo aqui é te despertar, para que a gente como igreja, possamos enxergar, sondar o nosso coração, para ver o porquê nós não estamos mergulhando fundo nesse rio, o porquê nós estamos enchendo o nosso balde, e a hora que a gente olha, nós estamos do mesmo jeito, o balde está do mesmo jeito, parece que você coloca aqui e vaza lá, coloca aqui e vaza lá. Parece que eu apanho limão. E a hora que eu olho, o limoeiro continua saudável. Porque a essência nós descobrirmos que nós precisamos amar mais a Deus. Amém, queridos? Muito bem. Qual é o grande problema, então, de eu criar um Deus falso? Ou beber de uma fonte errada? Escute, eu destruo as minhas relações. Eu quero pontuar algumas coisas que eu quero que você preste muita atenção, porque isso mexeu muito comigo. A Bíblia fala quando, na essência, o que é a essência? Jesus, ele fala, ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo, como a ti mesmo. É a base. Então nós temos isso como meta. Agora, se as minhas relações são separadas, eu não estou amando ao próximo como a mim mesmo, ou a forma de eu amar está produzindo divisão. O que você está querendo dizer com isso? Presta atenção, querido. Por que há essa divisão, ou essa separação de relações? Porque eu só consigo honrar quem eu valorizo, aquilo que eu valorizo, aquilo que eu enxergo. Eu só honro uma pessoa se eu enxergo os meus princípios, o meu Deus, a minha fonte nessa pessoa. Então eu consigo honrá-la. Vou te dar um exemplo também para te clarear. Se o meu Deus é Mamon, o dinheiro, então vai me atrair, eu vou honrar as pessoas que também pensam dessa forma. Então a minha conversa é, nossa, que carro, em que marca é? Nossa, que roupa de marca? Nossa, que empresa boa? Nossa, quanto que você está faturando? Esse tipo de povo vai atrair o teu coração. Por quê? Porque você quer honrar, você quer se aproximar, porque ele tem o mesmo valor que você tem, ele tem o mesmo princípio que você tem, ou seja, você honra aquilo que é o teu Deus. Qual que é o perigo disso? Se a pessoa não tem, você desvaloriza. Você não consegue honrar, porque você não vê o teu Deus naquilo que essa pessoa não tem. Então você discrimina uma pessoa que talvez não tenha as condições, e isso produz uma separação. Deixa eu mudar. Talvez teu Deus seja a sexualidade. Você idolatra o seu corpo. Então o que você faz? Você se aproxima de quem tem o mesmo Deus que você. E qual que é o problema? Chega um gordinho, chega uma pessoa, você não consegue honrar, querido. Porque você não consegue enxergar a importância, a beleza, o valor que ela tem. Porque os teus princípios, aquilo que move o teu coração é diferente. Conhecimento. Note que eu estou falando tudo coisa também que é lícita.
Nossa, você adora, você quer andar, você precisa estar perto. Querido, e eu te estimulo sim, a você escolher as suas amizades, a trazer aquilo que te acrescenta. Mas, quando isso te domina, aquela pessoa que fala errado, você não consegue dar crédito. Você não consegue falar assim, ó, pode sair alguma coisa boa daí. Porque eu sou formado, eu tenho 2 diplomas, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O cara não sabe nem falar o português direito. Então, qual que é o problema, querido? O problema é que nós desqualificamos, nós desprezamos pessoas. E Jesus falou que nós devemos amar a todos, ao próximo, como a nós mesmos. Amém, queridos? Segundo, lembra que eu estou falando de beber de uma fonte, de beber de algo que é errado, e isso, meu coração produz, e se meu coração produz e não é certo, então é algo, um Deus falso, é uma idolatria dentro do meu coração. E eu estou falando da segunda característica, do que essa idolatria pode produzir em mim e você. Salmo 115, por favor. NTLH é essa, Rafa? Versículo 2, presta atenção. Salmo 115, versículo 2, diz assim, ó: por que é que as outras nações nos perguntam, onde está o Deus de vocês? Nós respondemos, o nosso Deus está no céu, Ele faz tudo o que quer. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não andam, e da garganta deles não sai nenhum som. Versículo 8. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e os que confiam neles. Põe só o versículo 8 na RA, por favor. Diz assim: tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quanto neles confiam. Presta atenção, Davi libera um princípio aqui, querido, fenomenal. O versículo 8, Davi nada mais fala que nós tornamos aquilo que nós adoramos. Você se torna aquilo que você adora. Você se torna semelhante àquilo que você adora. É exatamente isso que Davi colocou. Agora Deus nos fez, eu e você, como filhos, como herdeiros, como nação santa, como sacerdotes. Essa é a tua origem, essa é a tua identidade, essa é da fonte que você tem que beber, é assim que você foi formado. Só que quando eu começo a beber de uma outra fonte, o que acontece? Eu começo a me tornar parecido com aquilo que eu estou bebendo. Então aquilo que era a minha identidade original, eu começo a perder. Eu começo a ser transformado, a me tornar como aquilo que eu estou adorando, aquilo que meu coração está envolvido. E isso é muito perigoso, querido. É você destruir uma identidade original no qual o Senhor nos fez. Eu não posso chegar para um peixe e falar assim: peixe, você vai voar, vai ser morte, porque a origem dele, a essência, a identidade dele foi nadar. Agora Deus te fez numa essência para você adorá-lo, para você buscá-lo, com propósito. Quando nós começamos a nos tornar semelhante àquilo que o nosso coração está buscando, nós estamos produzindo uma autodestruição em nós mesmos. Amém, queridos? Você está me entendendo? Qual uma diferença entre Deus e o ídolo? Ou entre a fonte eterna que jorra e a fonte que às vezes nós bebemos, que pode ser muitas? Versículo 3, Salmo 115. A resposta está aí, querido. Diz assim, ó: o nosso Deus está no céu e Ele faz tudo o que quer. A diferença, querido, que o nosso Deus, Ele não faz o que você quer, Ele faz aquilo que Ele quer.
Você já viu alguém prostrado diante de qualquer coisa, de qualquer fonte errada, de qualquer ídolo? Entenda isso que eu estou falando, que isso pode ser o dinheiro, pode ser um ídolo mesmo, pode ser qualquer coisa. Diante de um ídolo, falando o seguinte: que você cresça, que eu diminua. O que eu preciso negar a mim mesmo, renunciar para que você seja adorado? Não, querido. Isso é só um Deus. É só Jesus que fala: não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Todo ídolo a gente faz algo, um sacrifício, porque eu quero alguma coisa. Então eu tenho um ídolo para casar, eu tenho um ídolo para ganhar dinheiro, eu tenho algo para me proteger. Então, se eu faço o sacrifício certo, eu recebo aquilo que eu quero, a recompensa que eu estou buscando. A diferença é essa: o nosso Deus, querido, Ele não vai se encaixar nas nossas vontades se estiver desalinhado com aquilo. O homem pode fazer planos, mas a resposta vem do coração do Senhor. Se o teu plano não estiver de acordo com aquilo que Deus quer para você, querido, você pode orar, pode jejuar, pode fazer o que quiser. Ele não vai fazer, porque Ele é Deus e Ele tem o controle de todas as coisas. Não é Deus que nos submete, é nós que temos que submeter à vontade dEle. Essa é a grande diferença. Amém? Terceiro, idolatria destrói nosso estilo de vida. Queridos, isso acabou comigo. Sabe por quê? Porque o nosso comportamento, escute bem isso, as nossas escolhas não se dão por aquilo que nós sabemos, mas por aquilo que nós amamos. Eu vou repetir para isso entrar no seu coração. As nossas escolhas, os nossos comportamentos, não se dão por aquilo que nós sabemos, mas se dão por aquilo que nós amamos, aquilo que nós queremos. Me mostra um hábito teu, que eu te mostro aquilo que você ama. O coração fala, a boca fala, que o coração está cheio, não é? O que é isso? Querido, você sabe, vou te dar um exemplo. Você sabe, por exemplo, que Coca-Cola faz mal. E você toma. Não é o fato de você saber. Você sabe que você precisa mergulhar. Você sabe que você precisa orar. Você sabe que você precisa jejuar mais. Você sabe que você precisa se alimentar melhor. Você sabe que você precisa fazer um exercício físico. Você sabe. Mas os nossos hábitos não se determinam por aquilo que eu sei, mas por aquilo que eu amo. Então me mostra o teu hábito, que eu te falo aquilo que você ama. Hábito vem de habitação. Me fala o teu hábito, que eu falo o que habita em você. Onde está o teu coração? Aonde é a fonte que você está bebendo? Ei, por isso que Jesus não veio ensinar teologia. Por isso que quando Jesus não veio ensinar simplesmente conhecimento. Jesus chegava para uma pessoa e falava assim, ele não falava assim: o que você sabe? O quanto você sabe? Mas a palavra de Jesus é: o que você quer? Porque dependendo daquilo que você quer, a resposta que você me der naquilo que você quer, vai mostrar onde está o teu coração, aquilo que você ama. Jesus não veio ensinar essa teologia, Ele veio transformar um coração. Por quê? Porque Ele está preocupado com aquilo que nós amamos. Porque se nós estivermos no amor certo, no foco certo, na raiz certa, aqueles limões vão murchar, querido. Você não vai precisar ficar fazendo força de arrancar limões. Por quê? Porque eu estou bebendo de uma fonte. E a hora que eu estou bebendo dessa fonte, desse amor, com esse entendimento, os meus hábitos vão estar em cima disso. E se os meus hábitos estão em cima disso, os frutos não serão frutos da carne, mas serão frutos do Espírito. E você vai perceber que você teve uma transformação de vida, sem fazer nem tanta força. Por quê? Porque você foi na raiz, na essência. Você não tentou consertar a cisterna rachada, mas você foi direto beber da fonte que flui do trono de Deus. Amém, querido? Quanto nós amamos?
quantas decisões, escolhas, atitudes, mesmo sabendo de todas as verdades, a gente continua, porque o nosso coração ama, bebe de outras fontes. Deixa eu afundar nisso aqui. Aguenta aí um pouquinho. Por que você ama então isso? Como que você começou a amar isso que você ama? Como você começou a ter esse hábito que você tem, que às vezes divide o teu coração? Presta atenção, observando alguém, por informação de alguém. Você passou a gostar de algo porque você viveu observando e tendo essa informação. Você gosta de arroz, querido, porque desde pequenininho você foi alimentado com arroz. Então hoje você ama arroz. Você vai lá na África, eles amam uma shima. É uma farinha de milho com água que não tem gosto de nada, querido. Você não consegue comer. E eles comem como se fosse picanha. Por quê? Se você teve uma infância escutando o teu pai, a tua mãe falando assim, ó, eu preciso ganhar dinheiro porque com dinheiro é felicidade, porque com dinheiro vai comprar tudo que a gente quer, porque o dinheiro é a solução dos problemas. Se você vai ser feliz quando você ganhar muito dinheiro, o que vai se tornar o teu amor, o teu Deus, querido? O dinheiro. Independente, porque foi aquilo que foi a tua informação. E como eu desconstruo isso? Entenda. E como que eu mudo isso? Porque eu entendi, eu não quero ter o coração dividido, seja lá qual for a fonte, qual for aquilo que você gosta. Pastor, mas como que eu então mudo? Porque eu quero mergulhar nesse rio. Cristo também é observando. Também é tendo informações. Por isso que a Bíblia fala que a fé é pelo ouvir. Por isso que Hebreus fala que é importante nós congregarmos. Porque quanto mais você vem, quanto mais você ouve, você está escutando um pastor, você está escutando a palavra, falando aquilo que é princípios, que vai produzir o amor a você beber da fonte correta. E isso com o tempo vai te alimentando e vai produzindo essa transformação que eu e você precisamos. Amém. Agora você entende, você vem uma vez por mês. Lê a Bíblia uma vez no ano. Como, mesmo você sabendo, como que você vai conseguir amar? Você sabe, mas a tua decisão se dá por aquilo que você ama. Pelas tuas atitudes. E aí você fica enchendo a água no teu balde, e você não percebe, a água está vazando, e faz 10 anos que você está na igreja, e permanece da mesma forma. Escute, o segredo está em você amar a Deus de todo o teu coração, a construir, a entender isso, a buscar isso, e eu estou te dando essa ferramenta, como? Observando, vindo, participando, se alimentando da palavra de Deus, que é isso que vai nos transformar. Amém, queridos? Último, para a gente encerrar. Esse Deus falso, ou esse coração dividido, ou essa água que nós estamos bebendo, ela mata. Querido, Deus fez eu e você para nós bebermos água. Tem um jargão aí na mídia, água é vida, e é mesmo. Nosso corpo depende da água. Você pode beber Coca-Cola a vida inteira. Talvez hoje você não perceba, mas daqui a um tempo você vai ver que teu corpo vai ter problemas por você ingerir demais o líquido que você não foi feito para ingerir. O espiritual é a mesma coisa. Deus te fez para adorá-lo. Deus colocou a eternidade no teu coração. Deus te colocou esse buraco, esse vazio que é do tamanho de Jesus. Deus colocou isso. E essa água que desce, que nasce no trono de Deus, é vida.
E se você beber de outras águas, talvez hoje você não perceba, mas lá na frente, você vai colher morte. E eu vou te falar por quê, preste atenção. Muito claro, não é difícil de você entender e você vai acompanhar comigo. Nós lemos em Eclesiastes 3, que diz que o Senhor colocou a eternidade no nosso coração, sim ou não? Amém? Então nós temos isso no nosso coração. Esse buraco que é do tamanho de Deus, que Deus nos fez para que nós pudéssemos buscá-lo. Agora eu te pergunto, qual que é o tamanho de Deus? Diga assim, infinito. Queridos, Deus é infinito, sim ou não? Sim ou não? Deus é infinito. O tamanho do nosso buraco é do tamanho de Jesus, que é infinito. Por isso que há um caminho, por isso que Ele é o único que pode dar a vida, porque é infinito. Agora, se eu tenho um buraco infinito, quanto de comida eu tenho que colocar dentro desse buraco para enchê-lo? Infinito. Ei, se eu bebo do sexo, quanto de sexo eu tenho que colocar aqui dentro para suprir? Infinito. Se eu ponho droga para encher esse buraco, quanto de droga? Infinito. Se eu ponho dinheiro, quanto de dinheiro? Infinito. Por isso você entende aquelas pessoas que começaram com uma revistinha pornográfica e hoje estão na pedofilia. Por isso você entende que lá em Sodoma, o pessoal queria ter relação até com um anjo. Por quê? Porque não sacia nunca, é infinito. Por isso você vê uma pessoa que começa, não, é só um baseado, é só uma maconhinha, e hoje está perdido no crack. Por quê? Porque não sacia, chega uma hora que vai querer algo mais. Por isso que você vê um alcoólatra que começou pouquinho, falou assim, não, é só um pouquinho, e hoje está perdido. Por quê? Porque é infinito. Por isso que você vê pessoas que vão atrás de dinheiro, que dependem de dinheiro, e que falam assim, ó, quando eu chegar aqui vai estar bom, chego aqui, eu quero mais, e você nunca viu um que está satisfeito. Quanto mais a pessoa tem, mais ela quer, mais escrava ela fica, mais ela busca. Por quê? Porque tem um espaço infinito, e quando eu quero beber de outra fonte, eu não consigo preencher, somente Jesus. Amém. Se coloque de pé, por favor. Queridos, sonda o meu coração, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me para aquilo que é do Senhor. É esse o meu desejo. Ânimo dobre. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Mas purificai os pecados, limpai o coração, vocês de ânimo dobre, de coração dividido. O que Tiago está falando? Ei, sonda o pontilhado, sonda o que você ama, sonda a fonte que você está bebendo, sonda aquilo que tem feito o teu balde não ser cheio. Sonda, seja inteligente, busque em Deus, com uma revelação do Espírito Santo, ou por que está caminhando, está na igreja, conhece a palavra, mas parece que não vive algo mais profundo. O meu desejo é justamente te ilustrar, trazer, querido, algo para que você possa, junto comigo, enxergar e ter condições de identificar onde que está o meu problema, aonde está a minha fonte, aonde está o meu coração dividido, abandonar isso e procurar com toda a força beber da água que desce do trono de Deus. Amém? É simples assim. É essa a minha palavra para o seu coração, para o meu coração. E por que isso? Porque eu acredito em toda a palavra que Deus tem
para o Brasil, para a noiva, para a igreja, para a sua vida e para a minha vida, querido. Eu falo isso porque eu acredito que uma igreja que tenha restaurado o amor a Deus acima de todas as coisas. Você entende isso? Você enxerga. Quando o teu Deus é o teu Deus, quando a tua fonte é a tua fonte, quando você está bebendo dessa água, então você não vai honrar simplesmente o rico, o pobre, o que tem dinheiro, o que não tem, o que tem corpo bonito, o que não tem, porque você vê na pessoa aquilo que você vê em você, aquilo que você valoriza, e é o Espírito Santo, é o teu Deus, então você consegue amar o teu próximo que está perdido como você mesmo, porque você só honra aquilo que você valoriza, os teus princípios. E é isso que falta na igreja, o amor incondicional a pessoas, ao perdido, e é isso que Deus precisa restaurar em mim e em você, amém? Abra sua cabeça, eu quero orar com você. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida, está disponível, querido. Quer parar de dar limões? Beba dessa água, aprofunde nessa água, busque essa água, mergulhe nessa água. Jeremias falou, 2 males o povo cometeu, eles deixaram de beber, deixaram essa fonte, e produziram, cavaram cisternas rachadas. Que isso seja um apontamento para nós verificarmos os nossos corações, corrigirmos naquilo que precisa ser corrigido e vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Pai, eu oro por cada coração, por cada família. Pai, minha oração é que o Senhor possa alinhar o nosso coração com o Seu. Não queremos ter o nosso coração dividido. Sabemos que nós temos que lutar contra o pecado, sabemos que os frutos da carne estão aí, sabemos que a nossa carne milita contra o Espírito, que isso só terminará na salvação, no corpo glorificado, Deus. Mas eu sei também que se nós estivermos bebendo dessa fonte, tomando neste lugar, Pai, que esses limões secarão, tenho convicção disso, Pai. Que serão, Pai, muito mais fáceis a nossa luta, a luta do Teu povo, a luta da igreja, de se santificar, de purificar e de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoe cada um de nós, abençoe a Tua igreja, cada coração, abençoe as vidas que estão aqui, Pai, que nós possamos ter um entendimento, a revelação de tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém, amém. Continua ainda de cabeça baixada, querido, por favor. Talvez você esteja vindo pela primeira, segunda, 10ª vez, eu não sei, e você quer beber dessa fonte. Você já bebeu de tantas fontes, mas você decidiu e quer caminhar junto com Cristo, entregando a sua vida a Ele, convidando para ser Senhor da sua vida. E eu quero te oportunizar, se você nunca o fez, Romanos nos orienta a isso. Romanos 10, versículo 9, fala: se com a tua boca, se você confessar, e no teu coração você crê, então você é salvo. E eu quero te dar a oportunidade de você dar o primeiro passo. Se você nunca confessou publicamente o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, e quer fazer isso nessa noite, eu queria muito que você levantasse a sua mão, que eu quero orar com você. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida? Por favor, os líderes. Você que está de mão levantada, levante um pouquinho mais alto para algum líder ver. Eu não vou chamar hoje aqui na frente, queridos, mas eu queria que um líder encostasse, por favor, nesses que estão levantando a mão. Eu queria também, se você está longe, se você já bebeu dessa fonte, mas por algum motivo, talvez você tenha até razão, tenha
desviado, saído, bebido de outras fontes, eu também quero te convidar a você levantar a mão e dizer que tem uma fonte eterna te esperando, que teu lugar é junto com o nosso Pai. Tem alguém, querido, que está longe, que gostaria de reconciliar, que gostaria também? Levante sua mão. Amém. Os líderes que estão encostados, por favor, orem com eles, peçam para repetir, para entregar as suas vidas, conserto. E eu quero, junto com a igreja, orar também. Senhor, mais uma vez, nós colocamos as nossas vidas, casas e famílias, e mais uma vez, em especial, a nossa nação, nesse final de semana, Pai, decisivo, profético, que nós acreditamos que o Senhor está no controle de tudo. A nossa salvação não vem de homens, a nossa salvação não vem de políticos, a nossa salvação não vem de autoridades, a nossa esperança não está em pessoas, mas está no Senhor dos exércitos. É só o Senhor, Pai, que pode sim usar pessoas, que podem sim usar políticos, que pode sim usar autoridades. Pai, que o Senhor coloque tudo aquilo que o Senhor já tem planejado diante de todos os acontecimentos que virão. Pai, abençoe, que não haja confusão, Pai, que não haja mortes, que não haja desordem, Pai, mas que o Teu amor, que o Teu Espírito, Pai, conduza todas as coisas. Oramos, ó Pai, por cada família, oramos pelos necessitados, pelos doentes, aqueles que precisam de uma intervenção sobrenatural, que o Senhor visite as casas, os lares. Oramos por cada um, Pai. Muito obrigado por esse culto, muito obrigado, Senhor, por cada vida, por aqueles que estão assistindo, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, glória a Deus. Pode acender as luzes, fique de pé, nós já vamos encerrar, só quero dar alguns recados importantes. Queridos, terça-feira, dia 7 de setembro, nós estamos fazendo um relógio de oração na igreja. Se você está no grupo da igreja, do WhatsApp, você viu, você pode participar. Se você não está no grupo, está nos visitando, se você quiser participar do relógio e também do grupo, é só você dar o nome. Mas nós já temos todos os horários preenchidos e isso não quer dizer nada. Qual que é meu convite? Mesmo que você não tenha dado seu nome, a igreja vai estar aberta das 5 da manhã até as 17 horas. Nós vamos fazer 12 horas ininterruptas de oração, de adoração. Sempre vai ter alguém aqui na igreja orando. Então, se você quiser ficar 5 minutos, 10, 2 horas, às 12 horas, você pode vir, entrar, a porta vai estar encostada, você entra, joelha, senta, ore, clame, se arrependa, interceda pela igreja, pelo povo, pela nação, e você fica livre de ficar o tempo que você quiser. Quero te fazer esse convite. Talvez, querido, você não possa ir para algum lugar, ir nas manifestações, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar, clamar, se arrepender, é esse o nosso papel, amém? Então eu queria muito que você participasse. Está aí o convite, terça-feira nós faremos o relógio, ok? Liderança nossa, eu mandei no grupo, 16 horas nós temos uma reunião, tá? Queridos, vamos definir muitas coisas. O pessoal do batismo, eu montei o grupo e me calei, porque estamos dependendo dessa reunião, porque tem muitos planos agora para o final do ano. Então, a partir dessa reunião, eu posiciono o grupo do batismo. Se você ainda não decidiu e quer batizar, querido, dê o seu nome lá atrás, nós vamos te incluir no grupo. E você não é obrigado, você pode decidir, escolher, tirar suas dúvidas, mas eu preciso do seu nome para te colocar no grupo, ok? Então, aqueles que querem batizar. Quinta-feira nós temos o culto, sábado culto dos jovens, domingo escola bíblica, domingo à noite, um outro culto abençoado em nome de Jesus, amém? Quarta, tarde das mulheres, em pé ainda, né? Cadê as meninas? Em pé? Em pé.
quarta tarde das mulheres. Mais algum recado, pastora? Pastoras? Tudo certo? Do bazar não? Então tá bom. Amém, queridos? Você que nos visita, Deus abençoe muito. Gratidão pela sua vida, as portas estão abertas, que você sinta-se bem e que você deseje, se assim você quiser, caminhar e crescer conosco, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse culto, pela ceia, pela dança, pelo louvor, pelas orações, pela palavra, Pai, pelo Teu Espírito que fala conosco. Obrigado por cada família, por cada casa. Abençoe as crianças. Pai, abençoe a nossa semana, que possamos ter uma semana totalmente direcionada. Pai, nos esconda debaixo das Tuas mãos, nos proteja, nos livra de todo mal. Que o Senhor seja, Pai, a resposta para tudo aquilo que o Teu povo quer, e que o Senhor faça o Teu querer, Pai, na Tua igreja, na nossa cidade e principalmente na nossa nação, Pai. Nós entregamos a nossa nação, cremos que a nossa nação é santa, é escolhida, é do Senhor Jesus, Pai. Entregamos e oramos por ela em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção, o poder, a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, hoje e por todo sempre. Amém. Amém? Deus te abençoe, vai em paz, ótima semana, em nome de Jesus. Vai ser marcado pelo grande espírito de adoção, fluindo das igrejas.